botamos a prorrogação. Mais um drama. É mata-mata de Copa. E ainda hoje tem muito mais, hein? Daqui a pouquinho tem a Alemanha enfrentando o Paraguai. Mais à noite tem Holanda e Marrocos. Tudo ao vivo aqui na tela da Cazé TV, a casa da Copa. Trabalhando a bola, Gabriel Magalhães. O Brasil com paciência, com qualidade. Troca passes também para oferecer oportunidades ao Japão. É o momento do... Isso!